Boa noite. Francisco São Bento, penso para quem não o conhece, quem não é português, é o porta-voz e o presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, que foi, talvez, nos últimos tempos em Portugal, alguém que assumiu uma posição extremamente corajosa relativamente ao que se passa neste país em defesa dos seus trabalhadores e contra um sistema que cada vez mais tenta impedir esse espaço de defesa e esse espaço de afirmação e de uma luta que é absolutamente justa e que, por questões diversas que já analisaremos, foi completamente massacrada, se pode dizer. Portanto, resumindo, eu gostaria que apresentasse o seu sindicato, por um lado, o porquê da existência dele, ser um sindicato independente, e a dificuldade dos sindicatos independentes neste momento de se reafirmarem neste país e que as lutas setoriais são para o que é que se passou, resumindo rapidamente, para depois continuarmos a nossa conversa. Com certeza. Desde já quero agradecer ao Paulo também pelo convite. Acho que eventos destes deviam ser uma constante para acordar, digamos assim, a nossa sociedade para todas estas reações que têm vindo a ser aplicadas a quem luta pelos seus direitos. No nosso caso, começámos inicialmente como uma simples associação de motoristas para tentarmos, por via do diálogo, alertar as entidades nacionais relativamente à nossa questão, nomeadamente o Governo, as entidades patronais, as associações patronais. Levámos a cabo algumas reuniões, tanto com o Governo como com as entidades patronais, as quais foram redondamente ignoradas. Disseram-nos que a resolução para os vossos problemas são debatidas com as entidades sindicais e não com as associações de trabalhadores. Portanto, durante uma sessão plenária da associação, pusemos a hipótese aos nossos associados de nos agregarmos a um sindicato ou de criarmos o nosso próprio sindicato, ao qual houve uma resposta unânime de a criação de um novo sindicato, uma vez que não se sentiam defendidos pelos sindicatos tradicionais há mais de 20 anos. Estamos a falar de um setor que teve cerca de 20 anos sem uma única revisão do contrato letivo de trabalho e de uma profissão que na década de 90 tinha um salário base, digamos, acima do salário mínimo nacional de 72% e que há cerca de 2 anos atrás veio a igualar exatamente o salário mínimo nacional. Estamos a falar de um setor que tem as suas especificidades, as suas certificações obrigatórias e de um nível de perigosidade altíssimo, uma vez que estes trabalhadores diariamente transportam dezenas de milhares em cada viagem, dezenas de milhares de litros de combustível, ou de químicos, ou de oxigênio, ou outras matérias altamente nocivas, na grande maioria, esmagadora maioria delas. Portanto, foi decidido pelos trabalhadores formar-se este novo sindicato, um sindicato independente que não tem algemas de qualquer partido político e que se foca apenas e só nos interesses dos trabalhadores. Apesar de tentarmos mais uma vez seguir o diálogo, a via do diálogo já como sindicato, continuarmos a ser ignorados tanto pelo Governo como pelas entidades patronais, o que nos levou a recorrer à última instância no sindicalismo, que é exercer o direito à greve. Na segunda greve, em particular, houve uma atitude muito imparcial por parte do Governo. Parcial. Aliás, muito parcial, obrigado. E foi notório a posição assumida por parte do Governo, aliando-se às entidades patronais durante o processo de negociação,
e bloqueando por completo o exercício do direito à greve dos trabalhadores, que não foi caso único em Portugal em 2019. Tivemos o exemplo também dos estivadores, que também foram vítimas do excesso, digamos assim, de poder por parte do governo ao colocar trabalhadores encapuçados a furar a greve dos estivadores, mais uma vez atacando assim o direito à greve, que é um direito constitucional e que começa cada vez mais a ter um retrocesso e até em risco, quem sabe, de extinção, porque logo na nossa primeira greve, nas notícias que se ouvia o governo a intervir, o que se falava logo na altura era em mudar a lei da greve. Sabe-se lá para que mudanças é que pensavam Há uma coisa aplicar? que para mim que é, pronto, sobretudo as pessoas da nossa geração, que é absolutamente incompreensível, é como, se quiser, num Estado que teoricamente devia lutar se quiser, pela uma melhoria de condições de vida das suas populações, e há exatamente o contrário. Quer dizer, mesmo num governo que se pode chamar de conjunto de forças ligadas normalmente a partidos tradicionalmente de esquerda, como é que é possível, quer dizer, que num Estado desses, praticamente, penso que por decretos-leis ou por maneiras bastante ínvias, se consegue tirar praticamente qualquer tipo de instrumento de defesa que possam ter não só os sindicatos, mas também as pessoas que querem defender, se quiser, e tentar lutar por umas melhores condições de vida. E depois já falaremos quais serão essas. Mas para mim é uma das coisas que me chocou profundamente, por um lado, não só a atitude absolutamente demagógica do governo, mas a um ponto que é absolutamente inacreditável, servindo-se disso como, no fundo, como parte da sua estratégia nas eleições. Quer dizer, mesmo ministros que se podiam dizer que poderiam, de uma certa maneira, dar um ar mais à esquerda do governo, como o Pedro Nuno Santos, que foi obsceno nas suas intervenções, posso-lhe dizer claramente. E foi um dos mediadores das negociações? Mediações que nunca existiram, pelo que eu percebi, ou que o governo não deixou que existissem. Quer dizer, quando se sabia perfeitamente que o representante da Antram era diretamente ligado ao poder que estava no poder e continua a estar, como é que situações dessas, ao nível da cidadania, também não despertaram realmente um sentido de revolta. Como é que, ao nível de cidadania e dos médias, houve uma espécie de falsa neutralidade, no sentido de dizer, sem explicar exatamente o que é que se estava a passar e, sobretudo, tomando atitudes de puro, se pode dizer, nihilismo, neoliberalistas. A gente só não quer é que nos chateiem a nossa vida. No fundo era isso que as pessoas pensavam, não é? Como é que num país deste isto acontece? E cada vez mais, e cada vez é mais isso. E era isso que eu também gostava de saber, qual é que é o sentimento em relação a isto tudo, neste momento. Portanto, falando em particular na postura do Governo, diretamente, há muitas ações tomadas pelo Governo que foram incompreensíveis, nomeadamente que lhes foi transmitido que era uma das nossas principais preocupações e continua a ser o facto de algumas empresas, de facto, pagarem um pouco mais aos seus trabalhadores, mas de forma ilegal, de forma a esses valores não serem tributados. Portanto, nós sabemos que, em média, juntando todas essas empresas que estão a remunerar os seus trabalhadores de forma ilegal, estamos a prejudicar nós todos, aos cofres do Estado, anualmente cerca de 300 milhões de euros. E isto foi denunciado ao Estado, que não demonstrou grande preocupação em resolver este problema. Pior ainda, foi durante a greve, para além dos serviços máximos que nos foram aplicados, estamos a falar de serviços mínimos de 50%, 75% e, em alguns casos, de 100%, praticamente que anulou o direito à greve destes trabalhadores. Como se isso não bastasse, ainda colocaram militares e agentes da autoridade, policiais, a fazer o nosso trabalho,
e a serem remunerados pelo erário público. Portanto, colocaram a greve numa situação em que, para as entidades patronais, a greve poderia ter durado 10 anos, que as empresas até iriam faturar mais, uma vez que estavam a faturar os serviços, mas não estavam a remunerar ninguém. Aliás, as pessoas que estavam a fazer esse trabalho estavam a ser remunerados pelo Estado. Portanto, estamos a falar numa questão que, de facto, em vez de prejudicar as empresas, ainda lhes aumentou as suas margens de lucro. Portanto, a postura do Estado relativamente a estes dois temas foi realmente preocupante, e até que ponto é que isto também foi ilegal, e estamos a ponderar até, quem sabe, recorrerem aos tribunais europeus para, de facto, tentar perceber se a postura que o Governo assumiu durante as nossas greves foi legal. Eu gostaria de saber se alguém quer pôr perguntas concretas ou se continuamos o nosso debate. Alguém quer intervir diretamente? Boa tarde, meu nome é João Basto. Como português, acompanhei de perto a situação que está aqui em causa e de facto, ficámos um bocadinho conscientes de que, sendo um país maioritariamente de esquerda, nós somos de esquerda até o momento em que não nos vão diretamente afetar a nossa vida, não é? E realmente a situação que foi colocada com as greves que foram convocadas tinha um impacto muito forte na vida das pessoas. Não, estando aqui em causa direitos e os direitos dos trabalhadores, a questão que queria colocar é se acha que o insucesso de todo este processo, porque correu mal, de uma forma objetiva, a quem promovia a greve, não foi um problema fundamentalmente de comunicação. Havia um porta-voz, não me lembro do nome da pessoa, mas era uma pessoa que não era do sindicato, que já vimos que é normal que por vezes as pessoas convoquem um porta-voz para dar maior visibilidade, maior impacto ao movimento, que não sei que efeito é que teve em toda esta situação e de que forma é que, não só personalizado neste senhor, que acho que era advogado, como todo o processo em si não falhou na incapacidade de comunicar às pessoas de uma forma correta, uma vez que só, e para além do tema do porta-voz, essa questão dos salários serem pagos por fora e terem beneficiado, e as pessoas estarem a chegar agora à reforma e não poderem ver esses valores repercutidos no valor da reforma, até que ponto é que a má gestão na contra-informação a tudo o que era publicado não criou esta onda negativa e contraproducente contra quem convocou esta greve. Obrigado. Eu penso que percebi a sua questão, portanto vou responder pelos pontos que percebi. Relativamente a termos um porta-voz que não era um membro aliás, ele também é sócio... Francisco, desculpe lá, mas eu acho que isso não faz parte do debate. Quer dizer, os sindicatos podem ter os porta-vozes que quisessem, e acho que, inclusivamente, isso foi daquelas coisas que foram utilizadas de uma maneira completamente demagógica, tanto pela imprensa como pelo poder. Portanto, isso é uma das coisas que eu nem queria sequer que aqui fosse referido ou debatido. Quer dizer, os sindicatos têm a possibilidade de defender-se e apresentar os seus pontos de vista com quem quer que seja. Independentemente de quem é o porta-voz do sindicato. Quem quer que seja ou não. Desde que ele defenda exatamente os pontos de vista do sindicato. Portanto, a partir daí não há mais discussão. O resto é pura e simplesmente palha que foi mandada. Mais nada. Exato. Não foi mais nada do que isso. Foi palha que foi mandada para cima para distorcerem completamente o que era a questão direta dos debates. E acho que a questão foi exatamente duas coisas. As condições em que estes trabalhadores trabalhavam, que foram explícitas, mas ninguém os pôs, exatamente, quer dizer, com salários praticamente perto do mínimo, com 60 horas de trabalho, a maior parte deles por semana. Eu gostava de saber quem é que aguenta, ou mais, trabalhar 60 horas de trabalho, quer dizer... Com uma bomba às costas. Com situações destas, com os problemas sociais que isso implica. Quem é que pode ter famílias a trabalhar nesta situação, percebe? E mais do que isso, que essas horas não contam para as reformas. Portanto, se têm qualquer acidente, eles têm reformas ou têm acidentes de trabalho de 300 ou 400 euros. Nomeadamente, até gostava de salientar que temos um colega neste momento, o qual estamos a acompanhar e estamos até a tentar ajudar judicialmente e de todas as maneiras possíveis, que lhe surgiu um problema na vista, ficou incapacitado para continuar a trabalhar.
portanto, neste momento está a receber uma pensão por invalidez de 385 euros. E eu gostava de perguntar como é que esta pessoa vai pagar a renda da sua casa e alimentar os seus filhos e todas as outras despesas que tem mensalmente. E mais do que isso, o que eu gostaria de salientar é como é que nos tempos atuais, num país como o nosso, não há uma capacidade dos trabalhadores defenderem os seus interesses, mesmo que nessas situações possam criar alguns problemas, a parte da solução. Mas isso, a greve sempre foi assim. Sempre foi. Quer dizer, sempre foi uma das armas e das poucas armas que têm, se quiser, os trabalhadores. E a única coisa que eu gostaria de perceber é como que a opinião pública, como é que os médias, como é que isso tudo, nesta neoliberalização completa desta sociedade, quer dizer, não admitem mais do que não admitem, quer dizer, as pessoas foram tratadas quase praticamente como criminosos. Que isso é que é grave para mim. E por isso é que eu estou aqui. A pessoa não estava aqui. Percebe? Por isso é que eu estou aqui. Foram tratados praticamente como criminosos. E eu, infelizmente, não tenho acesso a fazer tribunas. Aos tribunas toda a gente lhe faz. Um diz uma coisa, o outro diz uma coisa oposta. Não tem coisa nenhuma. Portanto, aproveitei esta ocasião para tentar dar-lhe, para já, alguma visibilidade, porque isto está a ser filmado, mesmo que sejamos poucos aqui, está a ser filmado e vai ser divulgado, e, sobretudo, para sentir que eu, como cidadão, acho isto absolutamente inadmissível. Ao mesmo tempo também respondendo a parte da sua questão, no que toca à contra-informação que houve, foi de facto notório, da mesma forma que acabou de dizer agora ao Paulo, que também não houve uma imparcialidade total em certos e determinados meios de comunicação. Não foram todos, mas alguns via-se completamente que havia ali uma imparcialidade também imposta, quem sabe, por alguns meios de comunicação que conseguiram ao mesmo tempo também inverter um pouco a opinião pública relativamente à luta que estes trabalhadores estavam a encetar, de forma a que as pessoas não apoiassem estes direitos que são completamente justos que estes trabalhadores estavam a reclamar, nomeadamente o fazerem mais descontos relativamente aos seus salários para terem uma melhor reforma ou até uma melhor pensão em caso de doença, como o exemplo que eu acabei de mencionar, e que até deveria ser algo que devia de agradar ao nosso governo, porque uma vez que os trabalhadores irão contribuir mais para a segurança social, também irá a empresa, por sua vez, contribuir mais para a segurança social, que é do interesse de todos nós que se mantenha a segurança social com capacidade para que quando chegarmos à nossa idade da reforma tenha poder financeiro para poder pagar as reformas a todos nós. Bem, em primeiro lugar, quero-me congratular que o Paulo tenha promovido estes colóquios, mesmo com pouca gente, mas é uma malta muito ligada ao cinema, talvez a comunicação social. Isso não interessa. O que interessa é a tomada da realização de debates que foram feitos. Eu já tinha dito na sexta-feira ao Francisco que não concordava com muitas coisas que disse particularmente. Mas agora vou assumir aquilo que eu penso da greve. Eu penso que estou incondicionalmente a favor daquela greve. Haja uma falha ou haja um problema menor, mas o que é importante é que os trabalhadores tomaram nas suas mãos o que outros sindicatos não tomam. E a luta saldou-se por os outros sindicatos, a FESTRAN, que estava a negociar há não sei quanto tempo o contrato coletivo, ficou a ganhar com uma greve lateral deste sindicato. Portanto, os parabéns, a boa luta. Agora, o problema dos erros de comunicação é possível, mas os erros de comunicação foram totalmente daqueles que dominam os jornais, a rádio, a televisão e tudo isso, que foram muito responsáveis por não dar uma informação. Os médias foram e estão a ser controlados, como aqui, como em França, etc. Agora eu só quero dizer uma coisa que eu acho que é importante. Quando o senhor António Costa vem dizer que está a defender os interesses dos portugueses, porque evidentemente a segunda greve foi num período difícil,
o que ele está a preparar, a lição disso, é que um Estado neoliberal, ou um Estado que ainda não é totalmente neoliberal devido ao nosso atraso e temos feito a Revolução de 25 de Abril, preparou-se e fez um ensaio, um primeiro ensaio duro contra os trabalhadores, arvorando-se em defensor da população em geral. Ora, isto é mentira, porque o problema fundamental foi a ameaça ao direito à greve. E outro problema importante é que a maior parte dos partidos não tomaram essa posição, ou tomaram a posição muitos dias depois, assim, pelo canto da boca, e sem tomarem uma posição clara. Apesar de problemas de tática ou não poderem ser discutidos, o que é importante é que esta luta foi vitoriosa. E tem que haver mais sindicatos independentes, como o dos estivadores, que fizeram lutas e que precisam de acordar esse país. Nós vemos que muitos dos sindicatos da CGTP agora têm um problema na sessão. Os gajos estão velhos. E agora o que é que vão pôr? Pessoas que eles vão controlar todos os dias para saber o que é que vão dizer. Ou seja, não houve uma evolução da parte dos trabalhadores e dos sindicatos, e os sindicatos estavam subordinados a dois grandes partidos, fundamentalmente. Não há a noção de auto-organização, como este encontro aqui tem afirmado, o problema da democracia, o problema da auto-organização, a luta pelos direitos democráticos, o problema da convergência das lutas, que é muito importante. E eu quero, portanto, dizer que estou ao lado daqueles que defendem a lei da greve e não é o problema constitucional. Porque é constitucional, é aquilo que se faz em determinado momento. A lei da República em França tem que passar para a Sexta República. E em Espanha, a Constituição não é para ser cumprida, porque senão vejamos o problema da Catalunha. Foi uma Constituição menos avançada que tivemos com o 25 de Abril. Claro, nós estávamos envolvidos numa guerra colonial. A liberdade surgiu, implodimos e conquistamos coisas mais corretas na Constituição. Acabei e quero só agradecer a realização deste debate. Há pouca gente. Epá, na próxima estará mais. Não, o problema aqui que eu queria também salientar, e é isso para mim que me choca profundamente, é o lado extremamente amorfo da nossa sociedade civil. Isso é que me choca profundamente. Quer dizer, aquelas causas que no passado poderiam movimentar as pessoas e que neste momento já não existem. Quer dizer, tirando entre dois treinadores de futebol, já não existe mais nada, percebes? E é isso que é gravíssimo, este lado amorfo, e isso tudo contribuiu para isso. Você já não tem um verdadeiro espaço de discussão em nenhum meio de comunicação social. Nenhum. Não há um espaço de discussão. Há o espaço da opinião, soi-disant, de alguns indivíduos que pretendem ter o conhecimento geral, alguns deles absolutamente idiotas completos, como sabem, não é? Alguns deles completamente corruptos, como é parte também, como sabem, de uma grande parte do que se passa. É um país da pequena corrupção, o nosso país é verdadeiramente um país da pequena corrupção a todos os níveis, como sabem. Bom, mas isso é outra história. Agora, isso será talvez o debate para o ano. Agora, o que se passa este ano, e neste debate, para mim, o que me choca é isso. Você não tem um espaço de discussão nos meios de comunicação, nem do Estado, nem privados. Não lhes interessa. Não há. Não vende. Não interessa. Antigamente, nas televisões, havia espaços de discussão. Agora acabaram. Antigamente, nos jornais, havia jornalistas. Agora já não há jornalistas. Praticamente eles servem-se, se quiser, das coisas das agências noticiosas. Porque já não há dinheiro para pagar jornalistas, dizem eles. Talvez. Ok, pronto. Mas praticamente já não há debates como devia haver. E isso é que é absolutamente chocante. É que como é que as pessoas podem transmitir, de uma certa maneira, as suas posições, as suas
as suas reivindicações, as suas lutas e discuti-las. É que aqui o problema é que não houve discussão. Não houve discussão. Percebe? E o problema é esse. Se tivesse havido discussão, provavelmente, muitas das posições deste sindicato ou de outros quaisquer teriam sido explicados de uma maneira que talvez a opinião pública tivesse percebido, alto aí, estamos a ser manipulados, não é? Mas não há, não houve. Havia, como é que se diz, declarações bombásticas. Porquê? Porque os telejornais davam 2 minutos, portanto você tem que dizer aqui uma frase daquelas bombásticas, o outro a mesma coisa, E não, portanto, é isso um dos graves problemas que existe, penso eu, na sociedade moderna, não é só aqui, mas na sociedade moderna, é esta falta de espaço cívico para a discussão e para a defesa de cada um dos seus pontos de vista e dos seus interesses. Isso é que é, penso, a situação mais grave que se passa. E daí deriva depois tudo o resto. Se o Paulo me permite, pegando um pouco também, um pouco naquilo que aquele senhor acabou de dizer, o sindicalismo, não só a nível nacional, mas falando no que nos toca a nós, que é o nosso Portugal, o sindicalismo está neste momento numa fase de metamorfose. Mas essa metamorfose está a incomodar muitos poderes instalados. Daí de ser confrontado da forma que está a ser confrontado o sindicalismo independente. Eu até costumo dizer, e é a minha visão do sindicalismo, que a política aos políticos e o sindicalismo aos sindicalistas. Claro que fazer sindicalismo também é política. O sindicalismo por si só também é política, mas não tem que ter cor política. Daí não ter que estar agregado a qualquer partido político, seja ele de esquerda, seja de direita. O sindicalismo tem que apenas e só proteger os interesses dos trabalhadores que representa e não os interesses de um partido qualquer que o representa e que tem a tendência depois a manipular esses mesmos sindicatos em seu belo e próprio interesse para atingir os seus interesses políticos. Portanto, daí eu considerar, e se Portugal não é neste momento o único, é um dos poucos países da nossa União Europeia onde o sindicalismo ainda tem cor política. E é essa metamorfose que se está a verificar neste momento e claro que está a incomodar muita gente. E pegando um pouco também no que disse sobre a nossa greve, é de facto, e foi notório, um tubo de ensaio para qualquer classe trabalhadora portuguesa. O Governo mandou uma mensagem bem clara, doravante, os senhores marquem as greves que quiserem, que vocês vão exercer o vosso direito à greve se nós quisermos. Foi a mensagem que o Governo deixou. E foi muito claro. Usaram os motoristas como tubo de ensaio, mas doravante, e o futuro dirá, iremos ver isto aplicado, infelizmente, e espero bem estar enganado, mas nós fomos de facto um tubo de ensaio e iremos verificar a mesma postura por parte do nosso Governo relativamente a qualquer outra greve que venha a surgir no futuro e o tempo dirá se de facto virá a acontecer ou não. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada para estes debates todos que são incríveis. Enquanto talvez a dizer que não há espaço público para essas conversas, eu acho que hoje em dia, que seja cá, eu vivo cá em Portugal, mas seja lá em França, eu sou de lá. Pedi-lhe só que falasse um pouco mais alto. Sim, o que é que eu acho é que hoje em dia, com o sistema do neoliberalismo que unifica qualquer conversa, que seja na Europa, na África, na Ásia, o discurso neoliberal é sempre igual e os políticos são muito ligados a isso e que faz que ficam calados porque são ligados ao sistema financeiro e não sei o quê e tudo isto. Eu acho que quem tem que tomar a iniciativa é como vocês fizeram na vossa greve, são os cidadãos e não delegar mais de andar atrás de grandes centrais de sindicais, por exemplo, que já não correspondem sempre, não defendem sempre os interesses dos trabalhadores. Nem também, por exemplo, atrás das urnas. Por exemplo, em França, nós fizemos a eleição de um candidato
que está completamente contra o povo francês, como pode-se ver. Pronto. E tudo isto para dizer que o espaço, as conversas e a política, acho que tem que vir dos cidadãos e não esperar mais de cima. E, por exemplo, temos um exemplo muito recente cá em Portugal, que foi a greve climática dos jovens. Não ficaram à espera, mas organizaram uma greve e vão continuar, e estão a continuar, porque sente isso na pele. Eu acompanho, porque tenho filhas, não é? De perto esses movimentos, e a convicção é tal que dizem, pronto, somos nós que temos que definir o que é que queremos. Não podemos ficar à espera. E então a organização deles é mundial. E isso é um fenômeno novo. Eles não estão ligados a ninguém. Pronto, depois coloca outras questões da representação e como que organizamos a luta, mas graças a esses debates destes fins de semana, nós vemos que há ligações. Tudo é muito ligado. E muito obrigada por ter organizado este fim de semana de debate. Muito obrigado. Quer ter mais alguma coisa para acabar? Não sei se quer fazer também mais alguma intervenção, para eu depois terminar. Não, por mim, eu quero agradecer-lhe, primeiro que tudo, estar aqui e dizer que, contrariamente ao que penso, eu penso que isto não acabou com uma vitória, conseguiram situações, foram traídos por todo lado, mas pronto, a única coisa que diz é que espero que, a partir de agora, que da parte da sociedade civil haja mais atenção a estes movimentos e, sobretudo, que haja, quer dizer, da parte deles, uma recusa da demagogia que, da parte tanto do poder como muitas vezes da própria comunicação social, está associado para defender, quer dizer, alguma coisa que eles, que de uma certa maneira, que infelizmente avança inexoravelmente, que realmente é cada vez há mais, quer dizer, o fosso entre as condições sociais das pessoas é cada vez maior, os dinheiros são utilizados exatamente naquilo que podem colaborar, de uma certa maneira, a perpetuar, quer dizer, o estado absolutamente inacreditável que vivemos. Basta ver agora o que se passou com o novo banco e como é que esta entrega de 5 mil milhões de bancos a um fundo abutre, foi isso que aconteceu, para o fundo abutre depois passar isto, e vão ver daqui a 2 ou 3 anos, ao Banco Santander, porque as pessoas esqueceram-se de ver que uma das pessoas que estava na coordenação da resolução do novo banco é o filho da Ana Botim, que é a dona do Banco Santander. Portanto, daqui a 2 ou 3 anos, há um banco limpo com o nosso dinheiro que vai ser entregue ao Banco Santander. Vejam isso daqui a pouco tempo, se vai acontecer ou se não vai. E, portanto, vivemos neste estado, temos que continuar a bater-nos cada um nas suas atividades e, para mim, vocês foram um exemplo. É a única coisa que eu tenho a dizer. Eu, para terminar, eu gostaria só de... Parece que temos ali mais uma questão. Temos que terminar, não é? Ok. Então, para terminar, eu gostaria só de salientar algo que considero que é muito importante. Falei ainda há pouco em tubo de ensaio, na nossa greve. E constantemente vemos esses tubos de ensaio a surgir. Aconteceu com a nossa greve, também já aconteceu com outras greves de outros setores, e o que eu gostaria era de tentar sensibilizar, digamos assim, todos os outros setores que, por hora, possivelmente possam estar num ponto aceitável ou que estejam também em retrocesso, e que coloquem os olhos nestas situações que têm vindo a acontecer, nomeadamente no período de 2019, que não foram assim tão poucos em apenas um ano, e que olhem para estas situações que passaram, nomeadamente com os motoristas, com os estivadores e com outras áreas profissionais, não pensando que eu estou protegido e que não me pode acontecer a mim. Aconteceu connosco este ano, aconteceu com os estivadores este ano, para o ano não sabemos com quem vai acontecer. Portanto, quando está a acontecer algo e alguém está a
a gritar, digamos assim, porque quem recorre à greve é porque já tentou todas as outras formas de solucionar a sua questão e não conseguiu. A greve é sempre o último recurso, digamos, que os trabalhadores têm para reivindicar os seus direitos, e quando virem estas situações a acontecer, sintam um pouco que essas situações são vossas também, porque hoje são estes trabalhadores, amanhã podem ser vocês próprios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.